Determinar o campo elétrico resultante não é algo tão fácil, porque muitas vezes você precisa calcular cada um dos campos elétricos para depois fazer a soma vetorial. E nesta aula de exercícios eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Nesta aula estaremos fazendo 3 exercícios sobre campo elétrico resultante, mas no qual teremos que calcular cada um dos vetores antes de fazer a soma vetorial deles. Se por acaso você perdeu a aula anterior, no qual falamos sobre cada caso e como devemos fazer para calcular o campo elétrico resultante, eu vou deixar um card aqui em cima para você poder acompanhar depois. Bora lá! Aqui no exercício 1, determine a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico resultante no ponto P. E aí considere K igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, que é a constante eletrostática. O que a gente tem aqui? Duas cargas elétricas, Q1 que é positiva e Q2 que é negativa. E eu tenho esse ponto P, que é onde eu vou achar o campo elétrico resultante. Porque pensa assim, se eu tenho duas cargas próximas aí do ponto P, as duas cargas vão estar gerando um campo elétrico nesse ponto. No caso, a carga 1 é positiva. Então, o campo elétrico é de afastamento. Você vai lá na reta que liga a carga 1 ao ponto P e desenha uma seta se afastando da carga 1. Esse aqui seria o vetor campo elétrico gerado pela carga 1. A carga 2 ela é negativa. Então, no caso, o campo elétrico tem que ser de aproximação. Então, ele tem que apontar para a carga. Então, eu vou lá e desenho uma seta apontando para a carga 2, que vou chamar aqui de campo elétrico 2. Qual que é maior? Pessoal, como as duas cargas têm valores diferentes, eu não consigo afirmar ainda quem é maior, se é o E2 ou o E1. Se fossem valores iguais, era fácil, era só olhar na distância. Quem estaria mais próximo teria o campo maior. Porém, como as cargas são diferentes, eu não posso afirmar isso. Para eu achar o campo elétrico resultante aqui, o que eu vou ter que fazer? Somar os vetores E1 mais E2. Mas como que eu somo vetores que estão em sentidos opostos? Para eu achar a direção, é a direção dos dois vetores. No caso aqui, horizontal. E o sentido prevalece o do maior. Porém, o módulo, como que eu faço? Eu tenho que subtrair o maior menos o menor. Mas qual que é o maior e qual que é o menor? Eu vou calcular. Como que eu calculo o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme? A gente já viu isso em aulas anteriores. É bem simples. É só você fazer que o campo elétrico é o K, que é a constante, vezes o módulo da carga, que está gerando o campo, dividido pela distância daquela carga até o ponto. Então, para eu calcular aqui da carga 1, que eu vou chamar de E1, eu faço K, né? Vezes o módulo da carga 1, dividido pela distância da carga 1 até o ponto ao quadrado. Lembrando que eu tenho que deixar a carga em Coulomb, então aqui no caso está em microcoulomb, eu tenho que transformar, e a distância eu tenho que deixar em metros, então eu tenho que transformar de centímetro para metro. Vamos lá, vamos substituir aqui. Seguinte, o K é 9 vezes 10 a nona. O módulo de Q1, ele já é positivo, então vai ficar positivo mesmo. Só que está microcoulomb. Como que eu converto para Coulomb? É só multiplicar por 10 a menos 6. E a distância da carga 1 até o ponto P? Pessoal, a distância da carga 1 ao ponto P é 30 centímetros mais 10 centímetros. Então seria 40 centímetros. Só que eu não posso deixar em centímetros. Como que eu converto para metros? É só multiplicar por 10 a menos 2. Aí, para ficar melhorzinho esse resultado, o que eu vou fazer? Eu vou andar uma casinha aqui para a esquerda, e aí eu somo um expoente, que aí fica mais fácil de trabalhar com 4 vezes 10 a menos 1. Tá bom? Aí eu vou levar ao quadrado, que é a distância ao quadrado, e vamos resolver. Olha só, se eu fizer 4 ao quadrado aqui embaixo, não vai dar 16? Aí eu posso cortar com 32 ali de cima. Então eu vou deixar por enquanto sem mexer na parte de cima. Então, eu vou colocar aqui 9 vezes 10 a nona, vezes 32 vezes 10 a menos 6. E aqui embaixo vai ficar 16, né, que é 4 ao quadrado. E 10 a menos 1 ao quadrado
Como que eu faço potência de potência? Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Agora eu vou cortar aqui o 16 com 32, vou simplificar. Então, embaixo que fica 1, aqui em cima fica 2, certo? Já que 32 por 16 dá 2. Aí eu vou fazer 9 vezes 2, que dá 18. Aí aqui em cima, como vai ficar o expoente? 10 a nona vezes 10 a menos 6, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Tenho 9, devo 6, vou ter 3. E aqui embaixo fica 1 vezes 10 a menos 2. Dividindo 18 por 1 dá 18. E, pessoal, divisão de potência de mesma base. Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar 3 menos o menos 2. Certo? Vai ficar assim, 3 menos o menos 2. Aí não vai dar mais 2? Então, 3 mais 2 é 5. Aí, para deixar aqui notação científica, melhorar esse resultado, vou dar uma casinha para a esquerda. Então, vai ficar 1,8 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Esse é o módulo do campo elétrico gerado pela carga 1. Agora, vamos fazer a mesma coisa para a carga elétrica 2. Qual que é o campo elétrico que ela vai gerar? Vou chamar aqui de E2. Vai ser o K vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância da carga 2 até o ponto. Lembrando que é elevado ao quadrado. O K a gente sabe que é o 9 vezes 10 a nona. O módulo da carga 2. Pessoal, ela é menos 5, só que eu vou jogar lá positivo. Então vai ficar 5, só que para converter de microcoulomb para coulomb, eu multiplico por 10 a menos 6. E a distância é 10 centímetros, da carga 2 até o ponto P. Porém, eu tenho que deixar em metros. Então, eu vou pegar 10 e multiplicar por 10 a menos 2. Certo? Sempre que eu vou converter de centímetro para metro, é só multiplicar por 10 a menos 2. Aí eu vou andar uma casinha aqui para a esquerda. E aí, fica menos 1 expoente. Aí tem que levar ao quadrado. Vamos lá. 9 vezes 5 é 45. Somando aqui os expoentes, eu tenho 9 e devo 6. Vai me dar 3. Então, 10 ao cubo. E aqui embaixo, 1 ao quadrado dá 1. E 10 a menos 1 ao quadrado é só multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 10 a menos 2. 45 por 1 é 45. E divisão de potência de mesma base. Vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, 3 menos o menos 2 vai ficar 3 mais 2, que é 5. Deixando a notação científica, fica 4,5 vezes 10 a sexta. Andei uma casinha para a esquerda, a vírgula, somei 1 no expoente. Newton por Coulomb. Então, o que a gente percebe? Que esse campo elétrico 2 é maior do que o campo elétrico 1. Então, eu vou até mexer aqui na seta. Eu vou desenhar essa seta aqui maior, já que esse campo elétrico é maior. Então, eu já sei que o campo elétrico resultante vai ter que apontar para a esquerda, já que o E2 é maior que o E1. E para achar o módulo desse campo elétrico, eu vou fazer a subtração de E2 menos E1. Então, para eu achar aqui o módulo do campo elétrico resultante, eu faço E2, que é maior, menos o E1, que é menor. O E2 é 4,5 vezes 10 a sexta, menos o E1, que é 1,8 vezes 10 a sexta. Pessoal, como que eu faço subtração de potência de mesma base? Eu vou subtrair aqui os coeficientes normalmente. Então, 4,5 menos 1,8 vai dar 2,7. E vou repetir a potência, que é 10 a sexta. E aí fica aqui Newton por Coulomb. Então, o campo elétrico resultante ele vai estar aqui, ó. Certo? Esse aqui vai ser o campo elétrico resultante. Ele vai apontar para o mesmo sentido do E2. E a direção é a mesma de E1 e E2, que é horizontal. Então, ó, esse campo elétrico resultante, ele tem o módulo de 2,7 vezes 10 a sexta. Ele tem a direção horizontal, que é a mesma dos dois vetores, e tem o sentido apontando para onde é o ponto maior, que no caso é o mesmo sentido do E2, que é para a esquerda. Então, o campo elétrico resultante
é 2,7 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb, horizontal para a esquerda. Vamos agora para a questão 2. No triângulo retângulo isósceles XYZ, conforme desenho abaixo, em que XZ é igual a YZ, que é igual a 3 centímetros, foram colocadas uma carga elétrica pontiforme QX igual a 6 nanocoulombs no vértice X e uma carga elétrica pontiforme QY igual a 8 nanocoulombs no vértice Y. A intensidade do campo elétrico resultante em Z, devido às cargas já citadas, é... Aí ele deu aqui a constante eletrostática no vácuo, já que as duas cargas aí estão no vácuo. Então, em X foi colocada uma carga positiva, certo? Que eu vou chamar aqui de QX, que é de 6 nanocoulombs, positiva, né? E em Y foi colocado um QY, que é de 8 nanocoulombs. Aí vamos lá. Como as duas cargas são positivas, os dois campos elétricos vão ser de afastamento. Então, aqui a carga X vai gerar um campo aqui afastando dela, apontando aqui para baixo, que eu vou chamar de EX. E a carga Y também vai gerar um campo aqui de afastamento, apontando aqui para fora também, que eu vou chamar de EY. Pessoal, o que acontece aqui? Eu tenho dois vetores que são perpendiculares um com o outro. Então, eu vou ter que usar o Pitágoras para eu achar esse campo elétrico resultante. Então, onde que vai estar esse vetor resultante? Na diagonal aqui desse paralelogramo que eu desenhei. E para calcular, como eu falei para vocês, eu vou ter que fazer o Pitágoras. Então, o campo elétrico resultante ao quadrado é igual ao EX ao quadrado mais o EY ao quadrado. Dessa maneira eu consigo achar o módulo do campo elétrico resultante. Mas quanto que é o EX? Quanto que é o EY? Eu vou ter que calcular. Como que eu vou calcular? Da seguinte maneira. O EX vai ser K vezes o módulo da carga X dividido pela distância da carga X até o ponto. E o Y eu vou fazer a mesma coisa. Vai ser aqui um EY, que vai ser K vezes o módulo da carga Y dividido pela distância Y ao quadrado, até o ponto. O que eu vou fazer agora? Vou substituir aqui os valores e fazer as conversões necessárias, porque eu tenho que deixar a carga em Coulomb e a distância em metros. Então, aqui vai ficar K, que é 9 vezes 10 a nona, QX é 6 nanocoulombs. Pessoal, para converter de nanocoulomb para coulomb, é só multiplicar por 10 a menos 9. Então, aqui vai ficar 6 vezes 10 a menos 9. E a distância é 3 centímetros. Então, para converter centímetro para metro, é só multiplicar por 10 a menos 2. Então, fica 3 vezes 10 a menos 2. E eleva ao quadrado. Ok? Então, vamos lá. Pessoal, aqui eu nem vou multiplicar em cima ainda, porque aqui embaixo vai dar 3 ao quadrado 9, né? Aí eu posso cortar. Então, eu ficaria 9 vezes 10 a nona vezes 6 vezes 10 a menos 9, dividido por 9, porque é 3 ao quadrado, né? E 10 a menos 2 ao quadrado é só multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 10 a menos 4. Corto 9 com 9, certo? Aqui em cima, pessoal, quando eu fizer a multiplicação de 10 a nona vezes 10 a menos 9, vai dar 10 elevado a 0, porque eu vou somar os expoentes. Então, é 1. Então, basicamente, vai ficar 10 elevado a 0 menos o menos 4 que está aqui embaixo, que aí eu faço divisão. Então, ficaria 6 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Tá bom? Então, de novo... Na hora que eu multiplicar aqui as potências de mesma base, 10 a nona vezes 10 a menos 9, vai dar 10 elevado a 0. Aí depois eu faço uma divisão com 10 elevado a menos 4. E aí eu subtraio os expoentes. Então fica 0 menos menos 4, fica 4. Aqui embaixo, vamos lá.
agora para o EY, que é gerado pela carga Y. Vai ser o K, que é o 9 vezes 10 a nona, vezes a carga Y, que é 8 nanocoulombs. Então, 8 vezes 10 a menos 9, para eu converter para coulomb. E a distância é a mesma, que é 3 centímetros. Então, converto aqui em metros e elevo ao quadrado. Mesma coisa que eu fiz ali em cima. De novo, dá para eu cortar 9 com 9 aqui, porque eu vou levar o 3 ao quadrado aqui embaixo. Então, vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes 8 vezes 10 a menos 9, dividido por 9 vezes 10 a menos 4. 3 ao quadrado, 9, 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Só multiplicar os expoentes. Corta aqui 9 com 9. E olha só, de novo. Vai ficar 8 vezes 1, 8. Olha os expoentes. Porque aqui ficou 1, aqui ficou 1, né? Agora, olha os expoentes. 10 a nona vezes 10 a menos 9 vai dar 10 elevado a 0, porque eu somo os expoentes. Então, 9 menos 9, 10 elevado a 0. Aí eu vou dividir com 10 elevado a menos 4 aqui embaixo. Então, vai ficar 0 menos 4. Fica 10 a quarta. Newton por Coulomb. Então, eu determinei o módulo do EX e do EY. Agora, eu vou jogar aqui no Pitágoras para eu encontrar o campo elétrico resultante, o módulo dele, que é o que está pedindo. Então, o módulo do campo elétrico resultante ao quadrado vai ser o EX ao quadrado. Então, 6 vezes 10 a quarta ao quadrado, mais o EY ao quadrado, que é 8 vezes 10 a quarta elevado ao quadrado. Pessoal, aqui já dá para ver que vai dar aquele triângulo 3, 4, 5. Então, ó, 6 vezes 10 a quarta, 8 vezes 10 a quarta. Aí o campo elétrico resultante seria a hipotenusa, seria 10 vezes 10 a quarta, que daria 10 a quinta. Mas vamos fazer o cálculo aqui para vocês verem. Ó, 6 ao quadrado é 36, e 10 a quarta ao quadrado é só repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, 10 a oitava. Mais 8 ao quadrado, 64, e 10 a quarta ao quadrado é só multiplicar os expoentes, 10 a oitava. 36 vezes 10 a oitava mais 64 vezes 10 a oitava vai dar 100 vezes 10 a oitava. Pessoal, 100 vezes 10 a oitava, 100 não é 10 ao quadrado? Então, 10 ao quadrado vezes 10 a oitava, dá para eu somar os expoentes, vai dar 10 a décima. Então, o campo elétrico resultante aqui ao quadrado vai dar 10 elevado a décima. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou só tirar a raiz. Então, o campo elétrico resultante vai ser a raiz de 10 elevado a décima. 10 elevado a décima, a raiz é só pegar o expoente e dividir por 2, que é o índice da raiz, né? Então, vai ficar 10 elevado a quinta Newton por Coulomb. Toda vez que eu tirar a raiz de uma potência, eu vou repetir a base e dividir o expoente pelo índice da raiz, que no caso é 2. Então, a resposta correta aqui é a letra E. Agora vamos aí para a última questão, questão 3. A figura a seguir mostra duas cargas pontuais, Q1 e Q2. Elas estão fixas nas suas posições e a distância de 1 metro entre si. No ponto P, que está a uma distância de 0,5 metros de Q2, o campo elétrico é nulo. Sendo Q2 igual a 1 vezes 10 a menos 7 coulombs, o valor da carga Q1 em coulombs é... Pessoal, então o que eu sei? Que nesse ponto P, o campo elétrico tem que ser nulo. E a única maneira do campo elétrico ser nulo em um ponto é eu tendo dois vetores que vão estar em sentidos opostos e eles têm o mesmo valor. Olha só, como o Q2 é positivo, o campo elétrico 2... tem que estar apontando para a direita, tem que sair da carga 2. Então, provavelmente, o Q1 tem que apontar para cá e tem que ter o mesmo valor. Tem que apontar para o sentido oposto, para a esquerda. Então, essa carga aqui, a gente sabe que ela tem que ser negativa, que o único jeito do campo apontar para a carga é se ela for negativa. Então, de novo, para o campo elétrico resultante ser nulo nesse ponto, o E2 tem que ter o mesmo módulo D1 e tem que ser sentido oposto. Então, eu vou igualar aqui os dois campos. Vou igualar o módulo de E1 é igual ao módulo de E2. Como que eu calculo o módulo de E1? É K vezes a carga 1 módulo dela, dividido pela distância da carga 1 até o ponto elevado ao quadrado.
O módulo do campo elétrico 2 é a mesma coisa. É o K vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância da carga 2 até o ponto elevado ao quadrado. Nesse caso aqui eu posso cortar o K desse lado com o K desse lado. E aí é só eu substituir. Pessoal, a carga 2 está a 0,5 metros do ponto. E as duas cargas estão 1 metro uma da outra. Ou seja, a carga 2 está a 1,5 metros do ponto P. Então aqui vai ser 1,5 ao quadrado. Já está em metros, não precisa converter nada. Módulo da carga 2 é 1 vezes 10 a menos 7. Ela já é positivo. Distância da carga 2 até o ponto é 0,5 metros. Já está em metros também, então é só levar ao quadrado. Pessoal, então agora vamos lá, fazendo o quadrado aqui das duas distâncias. 1,5 ao quadrado vai dar 2,25. Aqui eu vou repetir 1 vezes 10 a menos 7. Aqui embaixo 0,5 ao quadrado é 0,25. Eu vou pegar esse 2,25 e vou passar multiplicando lá em cima. Então, o módulo de Q1 vai ser 2,25 vezes 1 vezes 10 a menos 7, dividido por 0,25. Pessoal, se eu dividir 2,25 por 0,25, vai dar 9. Pessoal, vou continuar aqui em cima. Então, o módulo de Q1 vai ser 9, já que eu dividi 2,25 por 0,25, vezes 1 vezes 10 a menos 7. Agora é só multiplicar 9 vezes 1. Então, o módulo de Q1 vai ser 9 vezes 10 a menos 7. Só que eu não sei que a carga é negativa, já que o campo elétrico tem que ser de aproximação aqui para conseguir dar zero, o campo resultante. Então, o Q1 vai ser menos 9 vezes 10 a menos 7 coulombs, que é a alternativa A. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha e não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!